Fala, seus desajustados! Está começando mais um, Lucas. Mais um, Benai. Mais um Seminaristas. Antes de nós começarmos a falar do nosso assunto hoje, clique em gostei, já se inscreve aqui aí no canal, né? Já aperta lá o sininho de notificações, porque toda sexta-feira sai vídeo novo. E aí você sempre fica por dentro dos conteúdos semanais, tá certo? Show de Bora bola. lá, Lucas? Bora lá. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos de adoração, de louvor e também da posição, dos movimentos da música dentro do culto em cada momento litúrgico. E você vai ver que essa questão de louvor, de adoração nas igrejas é muito mais amplo, né, do que as pessoas pensam, né? Existem vários tipos aí, várias maneiras, digamos assim, né, de você expressar esse louvor, essa adoração. E muitas vezes são até músicas que não são congregacionais, que dariam até para cantar nas igrejas, mas às vezes a gente comete uns certos equívocos, músicas que talvez não sejam tão saudáveis. Isso, não são. Né, pra gente poder estar levando aí na igreja. Eu trouxe até o violão aqui pra gente poder trazer alguns exemplos. E ao final do vídeo, se você puder comentar aquilo que você achou interessante, aquilo que você não gostou, né, agregar alguns conceitos que você entende como sendo certos, que você já estudou, que você já entendeu, pra gente estar dialogando melhor com vocês. É claro que esse vídeo não vai falar sobre tudo, né? A gente não vai esgotar o assunto. A gente vai trazer alguns conceitos firmes, alguns conceitos básicos, perto daquilo que a gente tem estudado, mas que no final a gente até indica alguns outros livros, alguns pastores, teólogos que falam nesse assunto para você se aprofundar. Bom, pra gente começar esse bate-papo nosso, a gente vai falar aqui um pouco sobre essa diferença entre louvor e adoração. Adoração seria basicamente uma apropriação do ser adorado, enquanto louvor seria a exaltação daquilo que Deus faz, né? A adoração, ela se trata mais de quem aquilo que Deus é, na verdade, né? Há vários autores, né, quando a gente pega que são referências, Renato Marinoni, Russell Shedd, Asaf Borba, eles falam mais sobre a questão de atitudes que fazem com que nós nos pareçamos com o Senhor. Tudo que o ser humano faz que molda o caráter dele segundo o caráter de Cristo, isso é adoração. Quando nós refletimos o caráter de Cristo. Uma dessas formas, né, quando nós cantamos músicas que declaram a quem Deus é, os seus atributos, é uma música típica de adoração. E a preocupação que a gente deve ter também, antes talvez de pensar mesmo em já usar a sua voz ou o dom que você tem para cantar, é essa relação entre louvor, adoração e a Bíblia, né? Você necessita ter um conhecimento bíblico quando você pensa, né, já em louvor e adoração, porque eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo já conhece inúmeros louvores aí que estão bem assim distantes do que a palavra de Deus nos ensina. E às vezes algumas coisas que não são tão graves, mas algumas hoje na igreja a gente percebe que muita gente fala, não, isso é um hino de adoração, sendo que não é necessariamente de adoração, né? Declarar as grandezas de Deus, como Lucas mesmo diz, quando você tem um conhecimento bíblico, você consegue entender melhor o que a Bíblia diz sobre o próprio Deus, que está sendo revelado na Bíblia, a vida de Deus fluindo da palavra de Deus, que nos traz essa edificação, e nós podemos compreender os atributos morais, os atributos físicos de Deus, né? Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele sempre faz, e através disso fica mais fácil nós enriquecermos os conteúdos das nossas músicas e também discernir qual música é adoração, qual música não é adoração. Não é que o fato da música não ser adoração é errado de ser cantado na igreja, mas que a gente precisa separar bem esses momentos para organizar melhor a liturgia de um culto. Isso aí. A gente se preocupa muitas vezes essa questão de servir com técnica, com unção, mas a gente também acaba em algumas situações esquecendo disso que a gente está falando, dos preceitos bíblicos acerca daquilo que a gente está cantando, né? Às vezes você se preocupa muito em tocar bem, perfeitamente, fazer os solos e tudo mais, ou cantar sempre lá bem afinadinho e tudo mais,
Mas e o conteúdo que está saindo aí do ministério, digamos assim, da banda, né? Não sei de onde que você participa, né? Isso tem que ser levado muito em consideração também. Fica pensando, por exemplo, aí pessoas que talvez não tenham conhecimento bíblico, talvez algum visitante que chegue na sua igreja. Ele vai chegar lá e vai ter o primeiro, talvez, contato, digamos assim, com a palavra de Deus através daquilo que você está ministrando, aquilo que você está cantando. Imagina se você estiver talvez falando alguma coisa aí bem errada ou bem distante, como a gente está falando aqui da palavra de Deus. É o que você vai estar pregando para ele, algo que não condiz com a palavra de Deus. Exatamente. Outro fato que aí é o outro extremo é o pessoal que ele diz que o importante é você ter unção. E você tendo unção, você não precisa estudar, você não precisa se dedicar ao estudo da música, a teoria musical. E isso é muito complicado porque quando nós tratamos de adoração, nós tratamos da excelência com aquilo que nós fazemos para Deus. Tudo na nossa vida como adoração não é simplesmente um momento no culto, mas um estilo de vida onde eu procuro render todas as áreas, todos os âmbitos da minha vida ao Senhor, glorificar o Senhor com todas as áreas da minha vida. A gente precisa entender que glorificar o Senhor também com a nossa mente, recebendo informações, estudando, se dedicando a um instrumento. É claro assim que a unção ela é ao agir de Deus, a capacitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, ela é inegociável, mas caminha junto com a unção a dedicação, a diligência. A gente pega, por exemplo, um exemplo bíblico de Davi, como um dos maiores modelos de adorador e de compositor, né, na Bíblia. A gente percebe que quando no início da história dele, o profeta Samuel ungiu Davi para ser rei. A unção que estava sobre a vida de Davi era unção para ser rei. Mas ele entrou no palácio por ser músico, não por ter essa unção de rei. É claro que Deus já previa todas essas coisas, ele já conhecia todas as coisas, mas ele foi mais conhecido no início da carreira pela diligência, pelo seu talento musical desenvolvido, do que necessariamente pela unção do reinado. Com o tempo ele assumiu o reinado, e ele pôde reinar durante muitos anos, né, e exercer isso com excelência. Eu acredito que a unção está muito atrelada, está muito ligada à vocação, àquilo que Deus nos criou para ser, o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele vai nos ungir para cumprir uma missão. Só que o que abre as portas do ambiente onde nós vamos fluir com a unção é a diligência, é o conhecimento, é você treinar, é você passar horas de estudo treinando sua voz, treinando seu instrumento, estudando teoria musical, lendo livros, pesquisando materiais na internet. O músico cristão não pode ter essas duas áreas desvinculadas na sua vida. Então são coisas que realmente a gente tem que colocar em pauta, que você tem que parar para pensar assim, porque afinal nós estamos prestando um serviço para Deus. Bom, para a gente continuar e já caminhando para o final do nosso vídeo de hoje, agora nós vamos ver algumas formas, algumas expressões de louvor e adoração que a gente encontra nas igrejas. É claro, como se fossem, de certa forma, as categorias onde cada música se encaixa no momento litúrgico. Isso. A primeira categoria é as músicas de adoração. Bem, de primeira mão, a adoração não é worship. Nós não estamos condenando o estilo, não é isso de maneira nenhuma. Mas é que muitas vezes as pessoas elas acreditam que o fato de ser worship, o ritmo, o jeito de tocar, que isso é adoração. Não. Biblicamente, adoração é quando nós declaramos quem Deus é. Então não precisa ser necessariamente música worship, não precisa necessariamente ser uma música lenta, né? Pode até ser uma música rápida, mas que declara quem Deus é, que fala dos atributos do Senhor, né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, né, a clássica que todo mundo conhece: queremos o teu nome engrandecer e
agradecer por tua obra em nossas vidas. Isso é uma música de adoração, quando ele começa: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele está falando quem Deus é, né? Outra música lá: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Essa música, ela, em várias partes, tanto no coro quanto nas estrofes, tá falando quem Deus é, que Deus é grande, que ele tem o resplendor de um rei, né, que ele tem majestade, luz. Então, são músicas que falam quem Deus é, né? Às vezes a pessoa acha que só música lenta, mas, por exemplo, aquela música Galileu, Jesus, Jesus. Tem uma parte lá: Deus Emanuel, estrela da manhã, poder de Deus, pão da... Ele está falando quem Deus é. É uma música rápida de celebração, mas que é adoração, né? A segunda música que a gente gostaria de falar, a segunda categoria, é as músicas que servem mais para evangelismo. A adoração é quando nós estamos declarando a Deus. O evangelismo é quando nós estamos falando com os perdidos, com as pessoas que não tiveram ainda um encontro com Jesus. Então, é o amor de Deus, através de nós, como canal de bênção do Senhor, sendo revelado às pessoas que precisam da graça de Deus. Então, nós temos alguns exemplos, por exemplo, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama, Deus me ama, e seu amor é tão grande e condicional. Os vencedores por Cristo tinham uma música antiga, que é mais ou menos assim: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem, ter um carro do último tipo. Então é uma música que ela está falando com o perdido, né? Sobre o amor de Jesus, sobre a graça de Jesus, apresentando Jesus a essas pessoas, né? Uma outra parte uma outra categoria é a categoria da edificação, que nós também podemos falar sobre louvor. Acho que o louvor ele se encaixa na edificação. Na edificação, quando o crente ele é edificado, né? E louvor é quando nós declaramos aquilo que Deus faz. E geralmente as músicas de edificação, elas estão atreladas o louvor está atrelado à edificação, né? Então a gente pega o pessoal canta bastante hoje em dia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar e encher esse lugar. Uma música de edificação. Nós estamos sendo edificados conforme nós clamamos que o Espírito Santo se manifeste na igreja, no culto, né? Uma outra música que é uma música pouco conhecida, ela é inclusive recente, é uma música que eu achei fantástica, da Daniela Araújo, que ela praticamente musicalizou o Salmo 51, e ela canta assim: dá-me, ó Deus, um puro coração, renova em mim o teu Espírito. Desde que nasci sou pecador, justo é tua sentença, não me expulses da tua presença. É a edificação da igreja. E quando nós estamos trazendo essa edificação, nós estamos declarando aquilo que Deus faz ao mesmo tempo, né? É interessante a gente comentar aí, talvez se você está meio perdido aí, a gente aqui, como o Benai falou, nós estamos condenando músicas, nada assim não. A gente só quer trazer assim, mais clareza em termos de cada categoria dessa, porque muitas vezes, como a gente está falando aqui, as pessoas ligam muito a melodia ou um ritmo como se fosse somente adoração que tivesse aquele ritmo. Vamos dizer assim, digamos que eu gosto de funk gospel, sei lá, vamos dizer assim,
Ah, então música de celebração tem que ser ritmo de funk. Se não for, nem é música de celebração. Entendeu? Então a gente está querendo aqui trazer essa ideia de que nós temos que olhar o contexto também e não simplesmente ficar presos ao ritmo. Claro, abrindo um parênteses naquilo que o Lucas falou, gente, funk não é condenável, tá bom? O fato de algumas pessoas não gostarem, tem muita gente que fala que não gosta, gente que acha que nem isso é música. Gente, o ser humano não tem poder para criar nada. A Bíblia fala, e ela é clara, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Por mais que você não goste, por mais que você condene, tudo deve ser levado para a glória de Deus. Inclusive o funk, você não tendo esse preconceito ou não. Tem muitos homens e mulheres de Deus que usam do funk como um veículo evangelístico, tem alcançado muitos lugares, né, comunidades carentes, favelas, onde não tem tanto esse acesso e onde a cultura, ela envolve, ela entorna em tudo disso, né? Continuando, fechando esse parênteses, temos a outra categoria, que é a categoria da comunhão. Comunhão é fácil, né? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. A música que nós estamos falando da comunhão dos santos, onde nós declaramos um para os outros, né? Eu preciso de ti, querido irmão. Nós estamos, né, declarando a importância do corpo de Cristo, né? Uma outra música também que você está vendo estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor. Então essa é uma outra música muito importante. Existem várias, só alguns exemplos. E por último nós temos uma categoria que ela não é necessariamente congregacional, mas que ela é muito importante na vida da igreja, que nós chamamos de categoria da denúncia. É quando nós, através da música, através do louvor, nós chamamos a atenção da igreja, nós puxamos a orelha dos irmãos para eles acordarem para certos princípios bíblicos, para certos preceitos, valores bíblicos que muitas vezes são omitidos, não são obedecidos. Então a gente pega, por exemplo, uma música muito legal, se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Aonde está Deus? Essa é uma música também. Todas essas músicas a gente vai deixar na descrição do vídeo para você ouvir depois. Uma outra música também é dizer que Deus é bom, é só mais um jargão. No desespero até o ateu lembrar de Deus. Me ama, então esquece os teus projetos pra viver os meus. Essa é uma música também que está denunciando a falta de amor ou a banalização do amor dos cristãos com relação a Deus e com relação ao próximo. Que são alguns princípios que precisam levar em conta também. Sim. Bom, agora a gente vai falar de algumas músicas que são meio... a parte polêmica do vídeo. complicadas aí, né? Vamos lá? Vamos lá. A primeira, o hino da Fernandinho. Essa parte que eu acho que dá muito problema é: eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim. Eu gostaria de entender onde que é nosso papel brilhar. É claro que a Bíblia diz que nós devemos ser luz do mundo, né, sal da terra, mas toda a glória e todo o brilho é dele. A nossa luz não é nossa, mas é Deus que traz essa luz para nós. Falar que chegou o momento de nós brilharmos é uma coisa um pouco incoerente quando nós tratamos de música para glorificar o nome do Senhor. É complicado isso. A próxima é Yeshua, com Alessandro Vilas Boas. Yeshua,
seguinte, que a questão dessa música não é muito a letra em si, né? Porque o resto da letra, ela é muito legal, ela é bíblica, é muito interessante, mas a questão da palavra Yeshua, né? Para começar, as pessoas que falam sobre Yeshua, elas dizem que Yeshua é o nome em hebraico de Jesus, mas toda a referência de Jesus na Bíblia é no Novo Testamento, que é escrito em grego. Toda vez que nós vemos a palavra Jesus na Bíblia, é a palavra Jesus. Yeshua assim, pode ser Jesus, mas pode ser também Josué, que Josué também, toda a questão da escrita é muito próxima de Jesus e Josué. Então, é muito mais essa questão de ficar repetindo, que vira um mantra gospel. E, assim, você tá meio que trazendo a questão judaizante, né? Principalmente trazido da década de 90 para cá, nos movimentos apostólicos no mundo todo, e inclusive aqui no Brasil, onde se traz muita simpatia ao movimento judaizante, né? Eles tiram muito mais essa questão de colocar como se é judeu sem hebraico, é muito mais espiritual do que se for falar normal, né? Mas isso não é necessariamente bíblico, né? Outra música? Disco Praise, Se Eu Me Humilhar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. O que é que a gente fala disso, Lucas? Assim, a letra é muito legal. O resto da letra, né, o demais da letra é muito bacana, é bíblica, é muito legal. Mas há uma ênfase de que o fato de Deus vir está atrelado ao fato de eu sacrificar a Ele, né? E não é necessariamente assim que acontece. É claro que a palavra de Deus, lá em Salmos, diz que o Senhor, Ele se inclina àquele que é contrito de espírito, quebrantado de coração. Em Salmos, em Isaías também fala a mesma coisa. Mas quando nós atrelamos a manifestação de Deus ao nosso sacrifício, que eu vou sacrificar e Deus vai vir, isso acaba meio que anulando um pouco da soberania do Senhor, né? Lucas, a gente toma um pouco cuidado muitas vezes para não agir como uma espécie de moeda de troca, né? Vou fazer isso que eu vou ganhar isso, né? Tem que tomar muito cuidado porque às vezes tem pegadinhas, né? A próxima é a música, qual que é? Faça Morada. Faça Morada. Kemuel. Ela foi composta pela Daniela Araújo, mas quem canta é o Kemuel, né? É uma parte da música que é: sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Né, gente, assim, sinceramente, pensa bem. Se Deus for sondar o nosso coração, a última coisa que Ele vai encontrar vai ser razão. Entendeu? É simples. Nós somos seres depravados, nós somos pecadores. Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus, justificados. Mas se nós formos esperar o Senhor nos sondar para ver que nós temos razão em alguma coisa, não vai acontecer. Eu sou muito mais fã da música da Aline Barros, que ela fala: olha, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me. Porque ela tem a ideia de que se Deus sondá-la, como diz o salmista Davi, se o Senhor me sondar, não vai encontrar coisa boa aqui não. E a última? Pra fechar, Porque Eu Te Amei. A parte lá: eu estava lá no céu, junto com os anjos, um trono de glória, mas meu pai me disse assim. Então, essa música, ela é bonitinha, o pessoal canta e tal. Tom Carf tem uma voz, assim, um talento sensacional. Mas quando nós ficamos cogitando algumas coisas que são intrínsecas na Bíblia, que não necessariamente aparecem, a gente corre o erro, né? Corre a questão de errarmos nessa questão da letra, né? Porque
não tem nenhum relato bíblico que diz que Deus, que Jesus estava lá no céu e que um dia o pai chegou para ele assim, ó, filho querido, eu quero que você desça e que você vai lá. Pelo contrário, quando a gente olha para a Trindade, a gente vê que Cristo, que o Pai, que o Espírito Santo, eles eram muito unidos, que eles sempre trabalharam juntos, desde a criação até a consumação dos séculos. E é claro que não poderia haver esse diálogo como se Jesus não soubesse do plano da salvação e se ele não fosse, claro, o ponto alvo da questão da redenção. Não precisou ter aquele diálogo de Deus falando, ô filho, você vai ter que descer para salvar esse povo. Não, Jesus, ele sabia quem ele era, ele é um Deus também onipresente, onisciente, onipotente, ele tinha toda a ciência. Então é um diálogo que não precisava acontecer, e realmente eu acredito que não aconteceu. E quando nós cantamos isso na igreja, a gente ouve isso, a gente canta, adora, tal, a gente, de certa forma, estamos limitando a pessoa de Cristo, estamos limitando o atributo da onisciência do Senhor. Isso aí? Fechamos? Não fica bravo com a gente não, né? É claro que nós somos passíveis de errar, mas deixa aqui nos comentários. Eu gostaria de indicar para você um perfil no Instagram, no Facebook, do Renato Marinoni. Ele é ministro de música na Igreja Batista Nações Unidas, aqui em São Paulo. Ele é um cara sensacional, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E ele trabalha nessa parte de ensino sobre de adoração, louvor, música, arte. Ele é a esposa dele, né? O seu curso? Tem um curso lá do Ministério Viner também, que é muito bacana. Se você quer saber, aprender um pouco mais sobre essa área de adoração, de louvor, se você é ministro de louvor, então, principalmente, é muito bacana que ele pega desde lá mesmo, da base, né, da história ali, e vai, né, evoluindo até mesmo chegar na parte em que a gente muitas vezes erra aí, que é na hora do vamos ver ali mesmo, de escolher as músicas, né, de lidar com toda essa parte que a gente falou aqui, nessas subdivisões que tem dentro do louvor e da adoração. Beleza? Certinho? Fechamos. Ficamos aqui, até a próxima, Deus abençoe. Até mais.